Hoje é o último dia do mês de outubro, o último dia da campanha Outubro Rosa, mas o alerta vai valer sempre. E quando a gente fala em câncer de mama, é impossível não pensar na força e na coragem de tantas mulheres que passam por esse diagnóstico. E a nossa convidada de hoje passou por isso, ela sabe muito bem. A fisioterapeuta integrativa Thaís Molter enfrentou o câncer de mama e transformou toda essa experiência em um projeto lindo de acolhimento e cuidado, o projeto Girassol, que ajuda outras mulheres que também estão passando por esse processo. Thaís, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar um pouquinho dessa tua história. Conta pra gente, no momento do teu tratamento, quando que você pensou no Girassol, né, em ajudar as outras mulheres, assim, como é que foi? Não foi algo muito fácil, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, adoro vir aqui com você. E, assim, eu falo que, assim, essa coisa do rosa, essa coisa do outubro rosa, de rosa não tem nada, né, gente? O diagnóstico de um câncer de mama ou de qualquer outro câncer é um desafio, assim, é uma turbulência, é uma coisa, assim, que só quem passa consegue entender, assim, ó, o que se passa ao redor de tudo isso, né? E não é só isso. Quando você descobre um câncer de mama, você tem um câncer. Qual o próximo passo? Então, eu acho que, assim, o desconhecido é muito triste, é muito difícil, é muito desafiador. A partir do momento que o tratamento vai desenrolando, que você vai entendendo os passos, que você vai conhecendo pessoas no caminho, e muito assim, o que me ajudou muito foi conhecer pessoas, conversar com pessoas. Conhecer o que deu certo, né? E o meu médico sempre falava isso, ó, pensa que vai dar certo, que você vai ficar bem. Por quê? Porque assim, claro, nem todo mundo tem a mesma sorte que eu tive de estar tão bem, mas eu penso que assim, ó, durante esse tratamento, se eu puder ter dignidade, sentir menos dor, ser mais acolhida, já está valendo. Porque eu falo que eu cuido de pessoas, porque eu tento no meu trabalho, e no projeto e tudo que a gente olha, cuidar dessa pessoa para que ela passe por essa doença. Porque o que ela vai passar, só ela vai passar. Mas ela pode escolher como passar. E eu posso passar melhor, né? Você é fisioterapeuta, tem aquela situação que você estava internada ou estava fazendo seu tratamento e viu que a tua parte, a fisioterapia, não era bem feita, né? Não, e é por isso que você começou a pensar nisso, entre tudo que você passou, né? Eu sempre olhei, porque o paciente oncológico, ele é visto como um paciente oncológico, só isso. As pessoas esquecem que ele continua sendo, né, vou falar por mim, eu continuava sendo uma mulher, continuava sendo uma esposa, eu tinha um filho pequeno de 2 anos, outro de 7, eu continuava tendo uma casa, um consultório, né? Como autônoma, eu não deixei de trabalhar, por opção também, mas porque, né, a vida continua, a vida não dá para dizer assim, ó, nesse momento eu paro, nesse momento eu continuo, né? Claro que com ressalvas, mas eu tive que continuar. Então, e eu falava que em cada químio que eu fiz 16 químio, e nas primeiras o meu marido foi, depois eu falei, agora eu vou fazer, as minhas amigas fizeram uma escala, e cada quimioterapia ia uma comigo, e eu falava que elas eram, a minha família, meus amigos, todas as pessoas que me auxiliaram eram meus girassóis. Porque tem uma história muito bonita nisso, né? O girassol, numa plantação de girassol, os girassóis olham para o sol quando são jovens, né? Mas quando, num dia nublado, um girassol vira para o outro, porque eles emprestam a energia um para o outro. Então eu falo que naquele momento eu não tinha luz, mas tinha um monte de gente ao meu redor que tinha muita luz. Então eles eram os meus girassóis. E aí, nessa necessidade de ver que o paciente é só olhado como uma doença, e eu não era só um câncer de mama, eu pensei, meu Deus, a gente precisa olhar para essa pessoa. E aí surgiu o projeto Girassóis. Como que faz para ter acesso ao projeto, que a gente sabe que ajuda muita gente, rapidamente, para a gente encerrar? Esse projeto, ele nasceu virtualmente, né? Mas ele é virtual, mas virtual e virou físico no sentido assim, a gente tem uma rede de apoio muito grande, e eu atendo pacientes no meu consultório, eu tenho colegas profissionais que atendem no consultório deles, e assim a gente vai um pedindo para o outro e vai, né? Então, se algum profissional de saúde ou alguma pessoa tiver vontade de fazer esse trabalho voluntário, pode entrar em contato comigo no meu Instagram,
e que eu oriento porque a gente direciona esses pacientes para a necessidade deles. E tem o Instagram do Girassol também? Tem um Instagram que chama Somos Todos Girassóis. Somos Todos Girassóis, é isso que eu estava lembrando. E nós somos todos girassóis, basta a gente querer virar para o outro, né? Isso aí, olhar quem está do seu lado, Thaís, muito obrigada por você ter vindo. Deixa eu te dar a mão aqui, ó, porque a história dessa mulher aqui é maravilhosa, assim, quando ela abre o coração dela, assim, que ela começa a contar realmente o que é. E eu acho que todas as mulheres que passaram por isso, né? A gente chora junto, mas depois a gente se ajuda também.